Glória a Jesus. Bom dia, queridos irmãos. Paz seja com todos vocês da parte do Senhor. Que alegria revê-los, que alegria encontrá-los em paz, em crescimento saudável para a glória daquele que nos chamou. Já vá pegando, por favor, a sua Bíblia e abrindo-a comigo no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 2. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 2. É bom estar na casa do Senhor numa manhã de domingo e especialmente bom estar entre tantos e bons, queridos amigos que o Senhor Deus tem me dado o privilégio de desfrutar e de dividir a vida. Seja Deus louvado pela riqueza que Ele tem concedido a mim e a minha casa, de nos aproximarmos desta família, desta casa espiritual, desse ministério. Bispo Bruno, pastora Vanessa, que bom revê-los, abraçá-los, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem construído entre nós. Pastor Raul, pastora Leila, amigos queridos, pastor Cristiano, Dani, enfim. Eu estou muito à vontade porque eu estou entre amigos e estou numa igreja que amo, que sou entusiasta das coisas que eu tenho visto Deus fazer aqui. Participamos de um culto muito alegre, muito pentecostal, né? Que coisa boa, né? E a alegria do Senhor é contagiante e ela está nessa casa. Capítulo 2 do Evangelho segundo João, versículo 1. Quantos encontraram o texto bíblico e podem dizer eu amo a Bíblia? Muito ruim. Vamos de novo melhorar. Quantos encontraram e podem dizer eu amo a Bíblia? Melhorou bastante. Está escrito desse jeito: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Quantos podem dizer amém? Amém. E quantos podem dizer graças a Deus? Muito, muito bom. Quantos, pelo menos alguma vez, tiveram algum contato com esta história bíblica, seja lendo, seja ouvindo uma mensagem a respeito dela? Quantos podem levantar as mãos? Muito bom. Então, essas pessoas que levantaram as mãos, elas podem testificar que aquilo que a maior ênfase, por assim dizer, dessa história bíblica, eu diria que é a sua posição na cronologia do ministério de Jesus. Porque João termina essa história dizendo assim: principiou Jesus assim os seus sinais em Caná da Galileia. Logo na epígrafe do texto, acima do capítulo, aquela frase em negrito, na maioria das Bíblias está escrito o primeiro milagre de Jesus, ou Jesus opera seu primeiro milagre, ou algo bem próximo a isso. Este milagre que nós lemos aqui, da água transformada em vinho, ele seria bonito de se ler e de se crer se tivesse acontecido em qualquer tempo da cronologia do ministério de Jesus. Se em vez de o primeiro tivesse sido o último milagre de Jesus, seria um milagre poderoso, um milagre contagiante, que cooperaria com a nossa fé e etc. Se tivesse acontecido na metade do ministério de Jesus, as mesmas coisas eu continuaria dizendo. Seria um milagre bonito, entusiasmante, empolgante, etc, e etc. Mas, tendo sido esse o primeiro milagre que Jesus operou, ele ganha, é claro, uma atenção especial. Até porque, no mundo de Deus, no mundo bíblico, as coisas primeiras sempre tiveram muita atenção. No mundo bíblico, no mundo de Deus e no mundo espiritual, as coisas primeiras, os atos primeiros. Agora eu vou usar uma palavra que vai ser mais familiar a você. Os atos primiciais sempre tiveram muita relevância no mundo bíblico, no mundo de Deus, no mundo espiritual.
Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai perceber que primícias, qual foi a palavra que eu disse? Primícias é algo que Deus elaborou. Deus elaborou as primícias, Deus exigiu as primícias, Ele formulou como estas primícias deveriam ser entregues. Portanto, sempre houve uma movimentação do homem na direção de Deus, envolvendo atos primiciais. Então isso sempre foi para Deus algo muito importante. E não tenha dúvida, se é importante para Deus quando Ele pedia, é porque é importante para Deus de maneira geral. Então quando você olha para este milagre, lembra-se que ele é o primeiro milagre de Jesus. Ele ganha um poder e uma luz particular. E um chamado da nossa atenção a entender algumas verdades espirituais muitíssimo importantes. Porque o que eu estou construindo para você é um raciocínio que vai nos levar a uma conclusão. Se João disse que principiou assim Jesus os seus milagres em Caná da Galileia, se eu e você sabemos que este foi o primeiro milagre de Jesus, então isso nos leva a concluir que o ministério de Jesus teve neste dia as suas primícias. Então não é apenas uma questão de ser um milagre em Caná da Galileia, mas são as primícias ministeriais de Jesus. Avisa para o seu vizinho e diga: as primícias ministeriais de Jesus. Você consegue entender isso? Se durante todo o Antigo Testamento o homem primicia para Deus, no Novo Testamento ele, Jesus, que é, comece a atentar, o primogênito de toda a criação, ele vai primiciar num ato ministerial, entregar as primícias do seu ministério para a humanidade. Então isso daqui ganha um tom, um poder e uma atenção totalmente diferentes, porque o mundo espiritual está em mobilização. Não é uma questão ordinária, porque primeiro, terceiro, ou quinto ou sexto, não, é uma questão primicial. E primícias sempre foram importantes no mundo de Deus, no mundo bíblico e no mundo espiritual. Agora, para você continuar a entender por que é que não é apenas uma questão ordinária, a ordem em que está posicionado meramente, mas o peso profético e espiritual que esse milagre tem, é preciso entender que o evangelista João teve um esforço literário muito grande e intencional na busca de apresentar Jesus não apenas como o menino nascido em Belém de Judá, mas como apresentar a quem lesse seu livro a perspectiva eterna do Filho de Deus. Tanto que você não vai encontrar João mostrando a genealogia de Jesus. Não é um assunto que para João é importante. Ele começa o seu livro assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele começa apontando Jesus não na manjedoura de Belém, mas Jesus desde a eternidade, nos tempos insondáveis, nos tempos em que não se dá conta, onde não há número para mensurar, ele estava no princípio com Deus. Então note bem, João está dizendo uma coisa: ele estava no princípio com Deus. Muito bom. Bom, se ele estava no princípio com Deus, então vamos falar do livro que conta o princípio. Qual é o livro que conta o princípio? Gênesis. Qual é o livro? Então você vai abrir a Bíblia em Gênesis 1, não é agora não, foi Gênesis 1, você vai percorrer até o capítulo 50 procurando o nome de Jesus. Você vai achar? Vai achar? Ah, talvez você ache a palavra Cristo, vai achar? Vai achar? Não. Você não vai achar Jesus, você não vai achar Cristo, mas João disse: ele estava no princípio com Deus.
um mistério oculto, envolto numa glória particular, não ainda revelado por nome, mas presente. E se presente, então eu preciso acreditar, eu creio. Se João está dizendo ele estava no princípio com Deus, então eu posso abrir a Bíblia em todo o livro do Gênesis, ver todas as movimentações do início das coisas e crer que todas elas inclusive só foram feitas por causa dele, pela palavra do seu poder. Mas vamos lá, porque está ficando bom isso aqui. Então João está dizendo que ele estava no princípio com Deus. Vamos lá, vamos fazer um exercício matinal. Oh, aleluia, não é funcional, é só matinal. Eu vou dizer algumas coisas aqui que estão no início do Gênesis, e quando eu jogar o microfone para você, você vai dizer, ele estava lá. Ok? Ok? Bom, se ele estava no princípio com Deus, significa que quando Deus disse ao homem para que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal, bom, se ele estava no princípio com Deus, significa que quando Adão e Eva infringiram esta lei de Deus, significa que quando Deus convoca para uma reunião Adão, Eva, a serpente e dá as sentenças de cada um, significa que quando Deus aponta, ainda que doído de coração, mas aponta a porta da saída do Éden e sai um casal cabisbaixo e envergonhado de dentro do jardim. Então a última cena do primeiro casal da Bíblia, no Gênesis, dentro do Éden, é um casal que sai de dentro do lugar da comunhão, cabisbaixo e envergonhado. Jesus poderia ter começado o seu ministério curando um cego. Jesus poderia ter começado o seu ministério no tanque de Betesda, porque já tinha um cara há 38 anos esperando lá. Jesus poderia ter começado o seu ministério perdoando os pecados da mulher samaritana que precisava muito de redenção. Mas Jesus começou o seu ministério exatamente dentro de um contexto onde uma vergonha estava batendo na porta de um casal. Porque dentro da festa do casamento de Caná da Galileia, o vinho havia acabado, a vergonha estava assolando, flertando aquela família. E Jesus vai começar a anunciar para nós que isso é primícia, tanto isso é primícia, que primícia é aquilo que é mais importante, mais caro, mais gritante, mais reluzente, aquilo que não pode esperar. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para alguém hoje aqui, na cabeça da lista do que Deus quer fazer, sua família está lá. Eu tenho um anúncio de Deus para esta manhã. Há uma ordem, uma palavra contra o constrangimento e a vergonha na sua vida, no seu casamento, na sua relação para com os seus filhos. E eu vim aqui de Deus profetizar uma palavra. Se o Filho de Deus entrar, e ele vai entrar, quando ele entrar pela porta, a vergonha vai sair pela janela. Quantos dizem amém esta manhã? Glória a Jesus. Ele estava lá, ele primogênito de toda a criação, ele de quem toda a criação demanda. Agora preste atenção, porque quando nós olhamos para o milagre que vai acontecer em Caná da Galileia, não é um milagre de criação, é um milagre de... Não, você pode fazer melhor, não é um milagre de criação, é um milagre de... Bom, o vinho havia acabado, ok. O mesmo Jesus que transforma a água em vinho, enchendo, pedindo que se enchesse uma talha de água, não poderia pegar a talha vazia e criar o vinho ali dentro, sim ou não? Então por que é que ele opta por transformar em vez de criar? Porque a eternidade já conhecia que ele era o primogênito de toda a criação. A eternidade já sabia que todo ato criativo derivava dele. A eternidade já sabia que havia nele um poder e um mistério, criar.
Então o que ele quer revelar agora, o que ele quer dar agora é um cartão de visitas que a eternidade não conhecia. O que ele quer mostrar agora é uma faceta que ainda não era conhecida. O que ele quer mostrar agora é que ele não é apenas o detentor do poder de criar, mas também é o detentor do poder de transformar. Para que todas as arestas, preste atenção nisso pelo amor de Deus, todas as arestas, todas as brechas da sua e da minha vida sejam devidamente cobertas. O que ele me trouxe hoje aqui para dizer é o seguinte: eu sou o fim de todas as suas buscas. Não há necessidade de bater em nenhuma outra porta, porque se você não tem, eu crio, mas se tendo não está bom, eu transformo. Então não há necessidade de que você vá a nenhuma outra parte. Eu sou o final das suas buscas. Bem-vindo ao final das suas buscas. Ele tem nome: Jesus Cristo, Filho de Deus, que a tudo cria e tudo transforma. Glória ao nome dele na manhã desse domingo. Oh, aleluia! Segure a mão de alguém bem do seu lado. Segure a mão de alguém bem do seu lado. Diga para ele: se não tem, ele cria. Se tem e não está bom, ele transforma. Você está cercado por ele por todos os lados, e não há necessidade de buscar em nenhuma outra parte. Ele é o começo, é o meio, é o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. A ele o louvor, a honra. Alguém além de mim está com vontade de glorificar o nome dele esta manhã? Oh, aleluia! Eu preciso confessar que me passou por muito tempo desapercebido a maneira como o evangelista João começa a contar. Eu acho que eu estava tão ávido para ler sobre o milagre, que nem mesmo percebi que João se deu ao trabalho de localizar o milagre num espaço de tempo. A narrativa de João começa com uma localização temporal. Veja de novo capítulo 2 e verso 1. Eu relembro você: e ao terceiro dia. Alguém já deu glória? O primeiro milagre que Jesus operou, portanto, as primícias do seu ministério, seu primeiro ato ministerial, foi executado num Pastor, eu vi um monte de gente dando glória, mas eu peguei o barco, naveguei na maionese, foi lindo, vi paisagens maravilhosas. Você precisa entender que isso aqui não é uma questão apenas de uma coincidência, mas de uma demonstração de coerência, de coesão, de correção absoluta. Veja que ele é tão coerente na forma como executa o seu ministério, que se começa num terceiro dia, termina num terceiro dia. Em João 2 ele começa o seu ministério num sinal em Caná da Galileia, e lá no capítulo 20 ele termina ressuscitando dentre os mortos num terceiro dia. A lisura, coerência e coesão em toda a sua obra. A ele a glória para sempre. Agora, há uma coisa muito importante, e eu acredito que isso vai lhe ajudar, porque talvez alguém aqui tenha sido recentemente, ou talvez não tão recentemente, acusado de maneira muito declarada ou um pouco mais tímida. Algumas coisas a respeito da nossa fé, vamos, uma conversa aqui entre nós, né? Algumas coisas a respeito da nossa fé realmente são bastante difíceis de se entender. Difíceis para pessoas que não estão mergulhadas no mesmo mundo, no mesmo ambiente de fé. E uma das coisas que é muito estranha a respeito da nossa fé é a capacidade que a gente tem de se apropriar de algumas coisas que em tese não tem nada a ver com a gente. Sim ou não? Uai, você acha que, por exemplo, quando Deus fez promessas, e essas promessas foram direcionadas a homens, como Abraão, por exemplo, não parece razoável que um judeu olhe para você diante do livro do Gênesis, reivindicando uma bênção que Deus entregou a Abraão, e tenha você como um usurpador? Não parece razoável?
Porque você não é judeu, pelo menos não em grande maioria aqui. Obviamente, podem haver, deve haver, estamos em São Paulo, judeus aqui. Agora, em grande maioria, nós não somos. Mas ainda assim, a gente abre a Bíblia, vê Deus falando com Abraão e diz, eu creio. Vê o Senhor falando com Jacó e diz, recebo. A nossa capacidade de nos apropriar de algumas coisas que em tese não tem nada a ver conosco. Porque são culturas que nós não pertencemos a elas. Etnias que não pertencemos a elas. Mas ainda assim nós nos apropriamos. E a grande pergunta que alguém está tendo lá fora é: quem te deu o direito de se apropriar disso? A gente abre a Bíblia em João 2, como abrimos hoje, estamos aqui, eu estou aqui profetizando. Estou aqui dizendo que Deus vai remover a vergonha da sua família. Estou aqui dizendo que Ele vai criar o que não há, e aquilo que há, mas não está bom, Ele vai transformar. E para tudo isso eu estou me baseando numa história acontecida num tempo do qual eu não fui contemporâneo, com uma família que não tem nada a ver com a minha, com uma localidade que eu pisei uma vez na minha vida, 2000 anos depois de tudo que aconteceu. Então a pergunta é: com que direito eu olho para esse texto e faço dele parte da minha vida e minha vida parte dele? Com que direito? Se João está dizendo, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná, a verdade é que eu não estava lá. Alguém estava lá? Meu Deus, se alguém levantar a mão, eu caio durinho para trás agora aqui. Só quem não estava lá nesse terceiro dia, diga, eu não estava. Então pergunte para o seu vizinho, então o que você tem a ver com essa história? Pergunte. Não, faz cara de brabo para ele e pergunta, quem te deu o direito de se apropriar das bênçãos dessa história, desse terceiro dia, de João 2? Quem te deu direito? O outro terceiro dia. Porque de fato, de verdade, o terceiro dia de João 2 não tem nada a ver comigo, mas o de João 20 tem tudo a ver comigo. Ele ressuscitou para que de Gênesis 1, Apocalipse 22, eu tivesse acesso a todas. Eu vou repetir todas até você levantar a mão. Todas as suas promessas. Enquanto você levanta a mão, eu vou dizer algumas coisas para te abençoar. Você não é usurpador de cultura que não é sua, bênção que não é sua, livro que não é seu. Você não é usurpador de valores que não são seus, de uma cultura que não é sua, de um país que talvez você nunca foi e talvez morra sem ir. Não, quando Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, Ele me garantiu olhar para a Bíblia e dizer, eu creio, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Oh, glória! Se alguém olhar para você e te perguntar com que direito, você diz, com direito do terceiro dia. Se alguém olhar para você e dizer, como você ousa? Se alguém te procurar e falar, isso não é sobre você, isso não é sobre a sua cultura, seu tupiniquim. O que você, um tupiniquim, está fazendo, reivindicando bênçãos de uma nação milenar que está numa geografia completamente diferente da sua? Quem é você? Diga, é época do terceiro dia. Se ele ainda estivesse lá, dentro da sepultura de José de Arimateia, isso aqui ia ser deles e não meu. Mas como ele não está lá, e alguém ainda está aí, se ele ainda estivesse lá, na sepultura de José de Arimateia, então eu teria que ler sobre a mulher do fluxo de sangue, achar a história bonita, ponto e acabou. Mas como ele não está lá, eu creio que o que ele fez por ela, faz por mim, faz por você, faz pelo seu parente. Ele falou. Alguém? E João diz assim, olha, e no terceiro dia fizeram-se. Repete comigo, fizeram-se. Quem aqui já casou ou promoveu, pagou, ajudou, financiou uma festa de casamento? Quem? Oxe, pouca gente. Vocês não estão casando não, gente? Esse tanto de menino estava aqui, veio de onde? Vamos de novo. Quem aqui já casou, ou casou, participou da organização, custeou, financiou? Alguém está lembrando de um boleto, aleluia, oh glória. Levanta a mão, agora sim.
Então você vai entender perfeitamente bem que João foi muito sucinto, como deveria ser, precisava ser. E aí, para ser sucinto, ele escreveu assim: fizeram-se umas bodas. Mas a gente sabe o que isso significa. Se você pega o fizeram-se de João e olha de cima para... Quem ainda está aí, diga amém. Isso é bom perguntar. Quando você pega o fizeram-se de João e olha de cima para baixo, você vê muitos feitores, muitos realizadores, muitas pessoas executando, exercendo, cada qual aquilo que teve habilidade para fazer, dons que lhe foram confiados, inclusive confiados por Deus. Quando você enxerga João escrevendo fizeram, e você olha de cima para baixo, só para dar alguns exemplos, olhei de cima para baixo, João escreveu fizeram, eu estou vendo o tapeceiro que fez o tapete, eu estou vendo o artífice que fez os objetos de decoração. Peraí, deixa eu olhar mais um pouquinho. Ah, tá logo ali. A cozinheira que fez a comida. Ah, tá logo ali também. Olha lá, a florista que fez o buquê. E peraí que tá logo ali também, ó, o rapaz que fez a sandália do noivo. Tá todo mundo dentro de uma palavra. Quem tá aí, diga amém. Você precisa entender que toda festa é um espetáculo de realizadores. É a reunião de muitas pessoas empregando e emprestando sua capacidade de realizar, sim ou não? É só você atentar para os detalhes. Próximo casamento que você entrar, olhe para cada uma daquelas coisas e você vai atribuir cada coisa que está ali a alguém, sua capacidade, sua expertise, sua habilidade, seu dom, seu talento, etc, etc. Pastor, e daí? E daí? E daí que o que eu estou mostrando para você é que Jesus está numa posição. A posição que ele está até esse momento é um convidado que na verdade está ali por causa da sua mãe. E aqui eu preciso dizer uma coisa muito importante para você. Eu não sei se você percebeu, mas o texto aponta um protagonismo social. E o protagonismo social não é de Jesus, é de Maria. Eu disse protagonismo social, você não vai dizer que eu falei ou que eu não falei. Olha lá, João diz assim: foi convidada Maria, mãe de Jesus. Quem foi convidado? E com ela Jesus. E com Jesus seus discípulos. Tem gente que leva muito a sério essa parte, né? Ele é convidado e leva 12. Aleluia. Deus seja louvado. Mas o fato é que o texto está apontando um protagonismo social de Maria. Pastor, mas por que você está repetindo essa palavra? Vamos entender socialmente quem era Jesus? Quem era Jesus socialmente? Posso falar bem aberto? Você não vai achar que eu estou pecando não, né? Quem era Jesus socialmente? Um solteiro de 30 anos que morava com a mãe. Vou repetir. Quem era Jesus socialmente em Caná da Galileia? Um solteiro de 30 anos que morava com quem? Com a mãe. Então de quem é o protagonismo social daquela casa? De Maria. Quem é a vizinha? Maria. Quem é a pessoa a quem o convite será endereçado? Maria. Quem é a pessoa que a comunidade gosta? Maria. E Jesus é o filho solteiro que também vai. Ele não tinha feito sinal nenhum. Você está entendendo? Ah, chame Jesus para o seu casamento. Não, ninguém chamou ele sabendo quem ele era. Ele estava ali. Só que isso me dá me abre uma possibilidade de dar uma lição muito maravilhosa. Porque a verdade é, ninguém ali sabia que ele era filho de Deus. Ninguém ali sabia que ele era poderoso. Todos eram ignorantes acerca de quem ele era. E talvez se dependesse só dele, nem teriam chamado. Mas chamaram quem eles gostavam, que era a irmã. Pastor, onde o senhor quer chegar? Não, já cheguei. Tem pessoas que ignoram completamente quem é Jesus. Não apenas ignoram, podem até ter uma certa aversão a quem ele é, mas elas gostam de você. E a boa notícia é que quando elas chamarem você, como você anda com Jesus, adivinha quem você vai levar com você?
Então não havia intencionalidade nas pessoas em chamarem Jesus. Elas ignoram quem ele é e algumas até torcem o nariz. Mas você é um bom funcionário, eles confiam em você, gostam de você, já tem uma relação de muito tempo, você é um bom camarada, você é uma pessoa legal, então elas vão chamar você. Para Jesus não estão nem aí, mas vão chamar você. A Jesus ignoram quem é, mas de você gostam. A Jesus são até antipáticos, mas a você são simpáticos, vão chamar você. E quando o convite chegar para você, você vai pegar o convite, vai olhar para Jesus e vai dizer: vambora, vambora, porque hoje que aquele pessoal vai saber quem anda comigo. Então, o protagonismo social é de Maria. E Jesus, então, retomando, Jesus estava numa posição que não é uma posição de profeta de Deus, de filho de Deus, de nada. Ele está numa posição comum, de um convidado comum. Pergunte por quê? Porque o palco estava muito cheio. Cheio de pessoas fazendo. O tapeceiro que faz o tapete, a cozinheira que faz a comida, o florista que faz o arranjo, e etc, etc, etc. Compreenda que todo congestionamento de realizadores, feitores, produtores e etc. tende a colocar Deus numa condição inadequada. Todas as vezes que a nossa vida está com um tráfego muito frequente, um tráfego muito intenso, essa era a palavra que eu queria, todas as vezes que a nossa vida parece que a gente sai, põe no Waze, está tudo vermelho. Tem muita gente trafegando, as rotas da nossa vida estão muito ocupadas, pessoas se congratulando, cada uma parabenizando a outra pelo tão bom que ela é. Você dá um tapinha nas costas do feitor, o feitor dá um tapinha nas suas costas, ambos se parabenizam por suas maravilhosas realizações, e está todo mundo realizando, cada um aquilo que sabe, aquilo que faz, aquilo no que é bom, e não há espaço. A verdade é que não há espaço. No espetáculo das realizações humanas não há espaço para Deus. Quando o palco está congestionado, com todo mundo sendo muito bem sucedido no que faz, parece que todo mundo vai deixar Jesus numa posição inadequada a que ele merece. Mas ele é paciente. Ele é paciente em observar todos os feitores e realizadores dando o seu espetáculo. Ele é paciente em ver os cumprimentos, congratulações e parabéns. Ele é paciente com um adorando o dom do outro. Ele é paciente com um congratulando pelo quão bom o outro é. Ele é paciente porque ele sabe que a vida, infelizmente, é assim. Enquanto muito se faz, ele acaba ficando numa posição inadequada. Mas quando algumas coisas acabam, e eu não sei se você vai ficar com raiva de mim ou não, mas eu vou dar um glória a Deus grandão por algumas coisas que acabaram na sua vida. Porque enquanto havia congestionamento no tráfego das suas relações e todo mundo fazia, quando as respostas que você queria vinham muito rapidamente, quando mal você mandava uma mensagem, já aparecia alguém na sua porta perguntando o quê? Quando você estava cercado de gente que olhava para você e dizia: se espirrar, saúde. Jesus estava colocado numa posição da qual ele não é merecedor na sua vida. Só que de repente João, que disse que fizeram as bodas, também disse: acabou o vinho. Enquanto tudo eles faziam, Jesus estava numa posição. Mas quando alguma coisa acabou, abriu-se um caminho no meio dos realizadores. Porque quando o vinho acabou, o tapeceiro que era bom de tapete disse: isso aí eu não posso resolver. Quando o vinho acabou, o artesão que era bom de enfeite olhou e disse: isso aí eu não posso fazer. Quando o vinho acabou, cada um foi recolhendo-se a sua incapacidade e limitação, tomando o seu canto. E então aquele que não conhece limitação alguma começou a passar pela clareira aberta no meio dos realizadores, porque no meio da falência, no meio do fracasso dos homens, abre-se um caminho para a manifestação da glória de Deus. Eu preciso te dizer que o seu palco estava muito congestionado. Preciso te dizer que a sua vida estava muito movimentada. O tráfego estava muito intenso.
todo mundo correspondia imediata e prontamente ao que você queria, e nisto Deus não podia revelar-se a você. Mas quando acabou alguma coisa e todo mundo que te cercava não demonstrou capacidade de resolver aquilo que acabou, então ele que estava lá o tempo inteiro, mas não foi observado como deveria, ele que te cercou o tempo inteiro, mas nunca recebeu a atenção que merecia, ele que tantas pessoas e sinais enviou ao longo da tua vida e você não viu, ele que tantas covas fechou, livramentos deu e você nem percebeu, mas quando acabou, você o enxergou, quando acabou, ele se apresentou, quando acabou, você o conheceu, e você só está hoje aqui, porque quando acaba para você, é só o começo de uma nova vida com ele. Onde a nossa história com Deus começa? Geralmente, no ponto onde alguma coisa acabou. E se eu estiver errado, que me corrijam. Porque eu sei que a grande maioria dos que estão aqui tiveram como ponto de início de suas vidas com Deus justamente o ponto onde havia acabado em suas vidas alguma outra coisa. Então, glória a Deus por algumas coisas que acabaram, porque foi por causa delas que a tua vida com Jesus começou. Aleluia! Escute bem. Diz as Escrituras então que Maria vai olhar para Jesus e vai dizer: acabou o vinho. Jesus então vai dizer: olha, não é a chegada a minha hora ainda. Passam minutos ou horas, não sabemos exatamente. Diz a Bíblia que Jesus olha para alguns servos da casa, aos quais Maria já havia dito: fazei tudo o que ele vos mandar. Jesus olha para eles e diz assim: vocês estão vendo aquelas 6 talhas de pedra ali? E aí a Bíblia diz que as 6 talhas estavam ali para cumprir um papel ritualístico, cerimonial. Elas estavam ali para a purificação dos judeus. Se você for embora, volte agora. Quantas talhas são? 6. E elas estão ali por uma questão cerimonial da lei. Vamos de novo. Quantas estão? 6. E elas estão ali por uma questão cerimonial. Eu acho lindo que Jesus poderia ter transformado água em vinho, utilizando-se de qualquer outro elemento, que participasse de qualquer outro contexto. Mas ele escolheu 6 elementos que faziam parte do contexto cerimonial da lei. Vou de novo. Ele poderia ter olhado para qualquer recipiente em qualquer outro lugar. Ele poderia ter escolhido qualquer outra coisa que fizesse parte de outro contexto. Mas ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e decidiu usar 6 elementos do cerimonial da lei. Há 2 coisas a se compreender aqui. A primeira, tudo isso é muito tipológico, é muito simbólico, é muito profético e muito poderoso. Por quê? Primeiro porque são 6. E não por acaso 6 é o último número antes do 7. Que não sou eu, mas a Bíblia apresenta como um número que evoca completude e perfeição. Então há 6 elementos. Quantos? 6. Há perfeição ali? Por isso a água continuará sendo água, a não ser que o 7º... Vou tentar novamente. Há 6 elementos ali. E os 6 elementos, a água está dentro. E se não depender dos 6 elementos, do esforço da lei, a água continuará sendo água. Mas não se o 7º... Jesus aproxima-se como o 7º elemento. Quando ele se une, é por isso que ele diz assim: eu não vim para descumprir a lei. Não. Senão eu quebrava as 6 talhas de pedra. Eu não vim quebrar, eu não vim desfazer nem descumprir. Eu só vim mostrar que ela é ineficiente. Ela é um esforço que não se conclui. Com ela a água continua sendo água, a vergonha continua sendo vergonha, o pecado continua sendo pecado. Mas se eu chegar, alguém
ainda está aí. Se eu chegar, o imperfeito torna-se perfeito, o incompleto torna-se completo. Ei, cerimonial sem ele não é nada, rito sem ele não é nada, ornamento sem ele não é nada, tudo sem ele é nada, mas com ele, com ele, com ele, com ele. Aleluia! Isso aqui sem ele é só um auditório. Minha fala sem ele é só um discurso. O que foi executado aqui sem ele é só música. Ele é o elemento que completa e torna tudo perfeito. Então segure a mão de alguém que está do seu lado, diga para ele não. Diga para ele não. Não se fie nos cerimoniais, não se fie nos ritos. Você precisa se fiar nele. Teu crédito é dele, tua esperança é dele. Talha de água sem ele continua talha de água, mas talha de água com ele vira talha de vinho. É ele. Insuficiência da lei nas suas 6 talhas. E vai chamar os servos e vai dizer, já começa a encerrar. Encham de água essas 6 talhas. Eu os vejo obedecendo, sem compreender. E não é um fato isolado. Muita gente fez e interagiu com Jesus de um jeito que nem ele mesmo conseguiu compreender. Só para você ter uma ideia, tem uma vez que os principais sacerdotes souberam que Jesus estava no templo pregando. Mandaram um destacamento de soldados para prendê-lo. Os caras foram lá. Chegaram lá, Jesus estava pregando. Eu vou te adiantar a história. Eles chegaram e saíram e não conseguiram prender. Eu imagino que no meio disso deva ter sido alguma coisa mais ou menos assim. Quando o primeiro botou a mão na espada, o segundo falou, só um minutinho que ele está falando um negócio ali. Acabou. Vamos lá? Não, pera, só um instante, porque desde a escola dominical eu tinha dúvida nesse negócio que ele está falando. Voltaram todos para o quartel-general. E aí, cadê o homem? Não conseguimos. Por quê? Ele fala de um jeito que a gente saiu para prender, mas quem prendeu a gente foi ele. Então, eles estão obedecendo. Se perguntar por quê, eles não vão nem entender, mas estão obedecendo. Vão encher de água. Só que a Bíblia diz que Jesus disse assim, encham. E eles agem assim, segundo diz a Bíblia, encheram até em cima. É muito interessante isso aqui, porque tem gente que é tola demais. E não tem outra palavra não, é essa, tola. Tem gente que acha que sendo preguiçosa na forma como responde ou corresponde a algo que Deus manda, isso se volta beneficamente contra ele. Mas não volta maleficamente. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Vamos fazer de conta que esses caras olham, cansados, já estou obedecendo a alguém que nem é o dono da festa, ele está mandando encher. Mas se eu colocar 2 palmos, eu vou ter feito. Se eu colocar 3 palmos de água, eu vou ter sido gentil em agradar e obedecer uma pessoa que me pediu para fazer uma coisa, e em tese eu nem devo satisfações dessa pessoa. Só que eles encheram até em cima. Eles não sabiam que o tanto de água que eles estavam colocando seria exatamente o tanto de vinho que haveria ali dentro. Mas ainda assim, mesmo sem saber que aquilo era uma questão de semear para colher, eles decidiram encher até. Eu tenho pena de quem acha que está sendo esperto, que está sendo inteligente, quando coloca 2 palmos de água, quando coloca um pouco de esforço, quando faz uma obediência meia boca, quando corresponde de um jeito bem morno e insosso, sem perceber que o tanto que ele está empregando é exatamente o tanto que ele vai receber. Então você que muitas vezes é censurado e até ridicularizado por algumas pessoas da sua família e até quem sabe da igreja, pelo tanto que você está empregando de esforço, trabalho, dedicação, deixa essas pessoas acharem que as espertas são elas e as bobas são vocês, porque daqui a pouco, aos mesmos que Jesus falou, coloquem, ele vai olhar e vai dizer, tirai. Não foi para quem criticou os colocadores que Jesus disse, tirai.
Para os mesmos que obedeceram a ordem de colocar, foi a estes que Jesus disse: tirai e levai ao mestre-sala. As primeiras pessoas, eu não sei, ainda tem alguém aí? Eu estou falando para você dos primeiros seres humanos da face da terra, que colocaram os olhos no primeiro milagre do Filho de Deus. Foram os servos da casa. Eu pensei que os voluntários iam dar um pulo da cadeira. Vou tentar de novo. Os primeiros homens da face da terra que puseram os olhos no milagre de Jesus foram os servos da casa, porque servir a Deus nunca sai barato. Ele sabe recompensar quem o serve. E eu tiro e faço o que agora? Agora você leva para o mestre-sala. Eu posso levar para o pai do noivo? Não, você vai levar para o mestre-sala. Eu posso levar para um amigo do noivo que está irritado que eu tenho vindo. Mestre-sala. Jesus não submeteu, se prepare, você vai ficar de pé em 1 minuto. Se prepare. Jesus não submeteu aquilo que ele fez à crítica de nenhum convidado. Vou repetir. Jesus não submeteu o que ele fez à crítica de nenhum convidado. Ele disse: leve ao mestre-sala. Eu vou te explicar uma coisa. Sabe por que você está com essa cara? Sabe por que você anda tão perturbado? Sabe por que você anda tão aflito? Você está submetendo as coisas da tua vida à crítica de convidado. Você está dando autoridade demais para pessoas da sua vida, dos arredores da sua vida, exercerem a capacidade de criticar aquilo que você está fazendo, e pior, o que Deus está fazendo na sua vida. Jesus pegou o que ele fez e não subordinou a crítica de convidado de festa, mas mandou levar uma figura que tinha isenção para dar uma opinião técnica e de qualidade a respeito do que ele havia feito. Então pare de pegar seus vinhos, suas produções, suas realizações e deixar qualquer meia dúzia de gente desocupada, interesseira, mentirosa, dando pitaco e criticando do que nem eles conhecem. Pegue o que você está vivendo e não subordine isso à crítica de especuladores, mas deixe quem sabe dizer se é bom ou não é bom o que Deus está fazendo na sua vida. Então fica de pé agora, por favor. Aleluia. Tá cheio de gente com autoridade delegada por você, cheio de gente com autoridade que você delegou, criticando, qualificando. Uns dizem que você está velho, outros dizem que você está novo. Uns dizem que está na hora, outros dizem que passou da hora. Por isso que você está tonto desse jeito. Porque numa mesma festa, o mesmo vinho pode ser criticado de maneira diferente, dependendo da experiência que cada convidado tem na festa. O amigo do noivo, por ser amigo, pode dizer que o vinho está bom, e pode dizer que está bom só porque é amigo. Mas aquele que está irritado, já nem queria estar ali, vai dizer que está ruim só porque está contrariado. As pessoas são passionais nas suas críticas. É por isso que você não pode submeter o que você está vivendo e o que Deus está fazendo a críticas passionais de qualquer um. É bom. É bom. Vou tentar de novo. É bom. O que Deus está fazendo é bom. Foi você que ouviu opinião de quem não devia. É bom. Foi você que se deixou contaminar por convidado mal agradecido. É bom. Foi você que abriu os teus ouvidos para ouvir crítica de quem nunca construiu nada. É bom. O que Deus está fazendo é bom. E o que Ele ainda vai fazer é melhor ainda. Sabe o que o mestre-sala falou quando recebeu o noivo? Olhou para ele e falou assim: todo homem. Isso aqui é maravilhoso. Como é que a fala do mestre-sala começa? Não, muito fraco. Como começa? Mastiga. Degusta. Você entende o que ele quis dizer?
Ele quis dizer assim, ó, há um modelo pré-estabelecido. Existe um manual e uma cartilha. E durante toda a minha vida eu vi modelos se repetirem e cartilhas sendo lidas, até que eu conheci você. Eu estou preparando você para um dia onde você será chamado à presença de alguém que passou a vida inteira observando modelos se repetindo, histórias se repetindo, atalhos se repetindo, bajulações se repetindo, jeitinhos brasileiros se repetindo, até conhecer você e saber que todo homem deixa de ser qualquer homem quando Jesus entra na vida dele. Porque escute uma coisa, se é para você fazer como todo mundo faz, então seja como todo mundo, esteja onde todo mundo está. Porque se você decidiu nessa manhã de domingo não estar onde todos estão, por que na hora que acaba você quer fazer como todos fazem? Você decide ter uma fé que não é todo mundo que tem, um batismo que não é todo mundo que se batiza, crer naquilo que não é todo mundo que crê, pega um livro que não é todo mundo que pega, bota debaixo do teu braço, lê ele, crê nele. Aí quando o vinho acaba, você quer ler a cartilha da tua avó, você quer abrir o velho manual escrito pelos outros homens de negócio da família que antecederam você. E Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: eu não te chamei e não entrei na sua vida para você replicar velhas receitas, reproduzir manuais. Eu te chamei para ser um contrariador de velhos manuais. Você vai picar em picadinho, em pedacinhos, algumas receitas antigas, do jeito que as coisas são feitas, para fazer do jeito que Deus vai te mandar fazer. Queria que você olhasse para alguém e dissesse para ele: do jeito de Deus você vai conseguir o que do jeito de todo mundo você jamais conseguiria. Porque todo mundo consegue, mas você não vai conseguir, porque você não é todo mundo. Você é alguém chamado por Deus para depender só de Deus. E se tem alguém que acredita no que eu estou dizendo, por favor, levante as mãos o mais alto que você puder, dê um grito de aleluia, dê um brado de glória.